Queridos, bom dia então, mais uma vez, aqueles que já nos vimos aqui no nosso culto de adoração. E agora essa aula também está sendo gravada para que nós possamos também levar estes conceitos estudados na nossa escola bíblica dominical para aqueles e aquelas que ou moram muito distantes ou não têm, de alguma forma, a condição de estarem como vocês aqui nessa maravilhosa manhã de domingo. Nós temos muitos temas na nossa apostila de novos membros. E os nossos irmãos Lucas Previde, seminarista Lucas Previde, também presbítero Cláudio, tem ministrado os temas, eu também, na continuidade, mas eu também tomo a liberdade de estudar alguns temas que nem sempre estão como tópicos na revista, mas são de grande importância, pelo menos do ponto de vista da entrega de conceitos a vocês que estão dando os primeiros passos na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou estão sendo transferidos de alguma outra igreja, ou estão sendo recebidos por jurisdição, ou estão nos conhecendo simplesmente para entender melhor o que essa igreja pensa. Então, a evangelização, ela faz parte dos nossos pensamentos. E eu gostaria de, nessa manhã, falar um pouco sobre a evangelização reformada, e também com um gráfico mostrar para vocês o que esta igreja local é, como ela está organizada, para que você conheça essa igreja também, porque você está se achegando e talvez tenha muitas perguntas. Como é que funcionam as coisas aqui? Qual é a função de cada um aqui? Qual é a função do pastor? Qual é a função dos presbíteros? Qual é a função dos diáconos? Qual é a função dos líderes de departamentos? E eu nessa história, né? Como é que eu entro nessa organização? Qual é a minha participação possível? Não é? Talvez para alguns isso não seja um pensamento. Talvez para alguns essa pergunta nunca passou pela cabeça, porque talvez a ideia seja: eu venho no domingo às 9 horas, me assento aqui em uma dessas cadeiras e o que for para acontecer, vai acontecer. Depois eu vou para minha casa. Mas, se os irmãos me permitirem, nós queremos um pouco mais de você do que isso. E o que é querer? Não é que a gente vai exigir de você. A gente quer lhe dar o privilégio de conhecer essa igreja um pouco mais. Porque esse pensamento, eu vou para a igreja e me assento, assisto um culto e vou para casa, esse é o senso de católico praticante. Eu não quero você um católico praticante. Me perdoe, eu não tenho nada a ver com a outra igreja, só estou usando a igreja para dizer o que eu não espero de você. Não quero de você um presbiteriano praticante, nesse sentido, que vem, se assenta aqui, participa de um culto, ou às vezes até assiste o culto, por exemplo, chegando atrasado no culto. Eu não espero isso de você. Não espero de você alguém que chegue aqui, se assente, fique um pouco, participe, cante uma ou outra canção, ouça um pouco do que alguém está falando, se levante e vá para sua casa. Por isso que eu estou dizendo, esse é o conceito do católico praticante. Eu não quero você um presbiteriano praticante nesse sentido. É muito pouco. Eu espero um pouco mais. O que é que eu espero? Eu espero, e agora vai uma linha que você vai entender. Eu espero que você, ao chegar a uma das nossas igrejas, provavelmente alcançado pela palavra, provavelmente alcançado pelo testemunho de alguém, que aí, bom, é muito amplo os tópicos assim de origem. Pode ser que você foi evangelizado pela internet, pode ser que você foi evangelizado por um pregador da sua família, pode ser que você foi evangelizado por conta de alguma circunstância. O casamento ficou ruim, convida a sua esposa e vem para a igreja. Alguém ficou doente na casa,
precisamos buscar alguma coisa do Senhor, ou as finanças se desestabilizaram. Bom, estou querendo dizer que Deus, na sua soberania, faz muitas coisas acontecerem para que o Evangelho chegue até você. O Evangelho chegou por uma coisa que nós chamamos evangelismo. É o primeiro ponto da evangelização. Evangelização e evangelismo são coisas diferentes. A evangelização é o processo de alcance, de redenção, de transformação. Evangelismo é normalmente aquele primeiro ponto, aquele ato inicial que foi de levar o Evangelho até você. Depois, alguém continuou o trabalho com você. É possível que nem tenha continuado. Talvez você tenha conhecido o Evangelho através de alguém e então agora você esteja entrando na igreja para passar por um processo de discipulado, processo de aprofundamento nas doutrinas essenciais do cristianismo. Eu não sei onde está você nesse processo, mas em algum ponto é muito possível que você esteja. Para você estar aqui nessa classe de novos membros, é muito possível que você esteja desejoso de avançar nos conhecimentos essenciais dessa fé cristã, que nós chamamos de fé reformada. Pois bem, quando você chega aqui, o que é que eu quero propor a você, como pastor dessa igreja? Quero propor que você nos conheça, como é que são nossos cultos, como é que é a nossa escola bíblica dominical, que são coisas diferentes, você já deve ter percebido. O culto é um culto de adoração ao Senhor, e a escola bíblica dominical é um ambiente de aprendizado. O culto é para o Senhor, você adora ao Senhor. Eu vou explicar o que é o culto teorreferente, por que é que o culto é ao Senhor. E a escola bíblica dominical não é culto. Então você percebe a diferença entre a pregação no culto e o ensino aqui na escola bíblica dominical? Enquanto nós estamos pregando, é uma pregação, uma exposição das Escrituras, com ênfases exegéticas, históricas, hermenêuticas, com inclusive a técnica que envolve tudo isso. Quando nós estamos, e então é um culto que todos nós solenemente apresentamos ao Senhor. Quando nós encerramos o culto, sempre com o amém tríplice no final, que é aquele amém, amém, amém. Encerrou. Quando encerrou, você percebe que eu começo a dar os avisos. Você já percebeu que nunca tem aviso durante o culto? Não para o culto em algum momento para, agora vamos falar sobre as nossas coisas. Nada. O culto é uma peça que começa com o início, que nós chamamos de prelúdio, e vai até o pós-lúdio, que é o amém. Quando encerrou este momento, então nós falamos sobre as nossas dinâmicas, as coisas que acontecem na nossa igreja, não é? Os avisos que temos de dar. Encerrou esse momento também, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Você percebe que não é uma coisa só? Então isso é uma organização nossa, que eu gostaria que você entendesse. A escola bíblica dominical não é um momento de pregação. A escola bíblica dominical é um momento de ensino, que pode inclusive parar no meio, conversar, pode levantar a mão. No culto nós não fazemos isso. Mas na escola bíblica dominical isso é possível de se fazer e é até recomendado. Então é isso. Depois você vai conhecer nossas sociedades internas, eu vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona. Você vai conhecer como é que funcionam nossos oficialatos. Você vai conhecer como é que funciona a estrutura dessa igreja e onde você é convidado a se envolver. Então, começa assim a nossa aula sobre evangelização. Eu gostaria de convidar você a abrir num texto da Escritura, porque é um texto macro, um texto paradigmático, que é Mateus 28. Abra, por favor, Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20. Os que já têm mais experiência sabem, estou falando da grande comissão. A grande comissão, ela é uma ação estabelecida por Jesus que nos inclui. O Senhor Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada e baseado nessa autoridade, nos mandou a prosseguir o caminho. Eu apenas enfatizo, tem uma palavra aí que é a palavra ide, pressupondo que você começa a fazer alguma coisa.
palavra original aqui é mais profunda do que isso até. Embora aqui está escrito, vá, comece a fazer discipulado, a palavra é uma pressuposição de que se você é crente, você já está fazendo esse discipulado. Mas é bem verdade que muitos são crentes e não estão fazendo esse discipulado. Então, exegeticamente, a palavra não é ide, a palavra é indo, fazei discípulos. A ordem é fazer discípulos. Mas é possível que muitos não estão em caminhada cristã. Então, para estes, vale inclusive a expressão de João Ferreira de Almeida, que está aí nessa passagem, ide. Aqueles que estão indo, façam discípulos. Mas é possível que alguns não estejam indo, então a estes, pensem seriamente sobre isso. A ideia é que o movimento dos cristãos gera alguma coisa para a glória de Deus. Fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, ensinando-os a guardar as coisas referentes ao Senhor Deus, ensinando-os a guardar que Deus é Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que o Espírito Santo é o iluminador, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aí que entra o conceito de igreja. Porque nenhum de nós nos batiza, nenhum de nós batiza em qualquer lugar que não, se não for através da instituição, ou seja, é a igreja estabelecida que pratica o batismo. Então aí está a grande comissão, e em meio a essa grande comissão, nós temos então todo o ideal de evangelização. O que é a evangelização? Quando Calvino, que é um dos reformadores do século XVI, nós sempre tomamos muito cuidado com isso, com a utilização dos nomes dos nossos reformadores, porque eles não são para nós como que santos. Eles são homens que, neste momento, foram muito usados por Deus para sistematizar doutrinas. 2 homens foram muito marcantes, mas não só eles. Eu cito eles 2 e mais 2 ou 3. Martinho Lutero, João Calvino, John Knox. Depois passa o tempo, a fé vem para a América. Na América, 2 nomes muito significativos, George Whitefield e Jonathan Edwards. Então aí já temos pelo menos 5 nomes. Depois porque estes últimos 2, George Whitefield e Jonathan Edwards, foram responsáveis pelo chamado grande despertamento, utilizados por Deus no grande despertar americano. Então nós temos a reforma no século XVI, na Europa, explode em toda a Europa, vai para a América do Norte. Da América do Norte, no século XVIII, nos anos de 1734 e 1740, 2 grandes despertamentos, e milhares de milhares são convertidos. No século XIX, nós temos as missões, que vão para o mundo inteiro, e elas praticamente têm origem nos Estados Unidos. Desse projeto de evangelização do século XIX, nós somos resultado, porque um homem chamado Ashbel Green Simonton, ele é estudioso nos Estados Unidos, e então ele ouve a pregação sobre as missões, o ensino no seminário sobre as missões, e ele resolve vir ao Brasil, e ele se torna o primeiro missionário protestante a vir ao Brasil e estabelecer uma igreja no Brasil. Então, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil é a primeira igreja protestante no Brasil. Nossa origem remonta ao século XIX. E somos, então, o resultado de protestantismo de missão. Nós existimos por conta da evangelização. É por isso que nós somos uma igreja reformada, com base na reforma protestante do século XVI, e que entendeu que o evangelho tem de ser pregado aos confins da terra. Entendeu que a igreja não é um núcleo de pessoas que apenas se assenta e fica ouvindo uma pregação, vai embora para sua casa e segue a sua vida normalmente.
Nós somos um movimento filosófico religioso. Nós somos um movimento de engajamento de pensamento. Não somos um grupo que apenas tem uma prática religiosa. Nós respeitamos todos eles, mas esses são os católicos, esses são os espíritas, esses são os candomblesistas, que todos têm sua prática religiosa. Tem gente que tem a prática religiosa de... não é o meu caso aqui de falar sobre isso, mas assim, práticas religiosas existem muitas. Nós não somos um movimento de uma prática religiosa pontual. Nós somos um movimento transformacional. Nós somos um movimento de gente que, ao receber, ao entender Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fomos transformados. E com todo o respeito e todo o cuidado e com a eliminação de toda a arrogância humana, mas nada nos detém. Nada deteve a fé cristã desde que ela foi ensinada, compreendida na Reforma Protestante do século XVI. Então esses homens e mulheres enfrentaram reis odiosos, enfrentaram inimigos mortíferos. Diga-se de passagem, eu estou rebuscando nos pontos da história, mas nós temos a passagem, o momento em que milhares de pessoas foram mortas em Paris, os huguenotes. Os huguenotes foram assassinados em Paris só porque eram cristãos. Olha, nós temos aqui no Brasil, nos idos de 1557 e um pouco mais além, irmãos nossos que Calvino mandou da França para cá, que foram traídos e mortos na Baía de Guanabara, de onde surgiu a primeira confissão de fé das Américas, a confissão de fé da Guanabara. Irmãos, a nossa história é uma história de resistência. Você pode ter certeza do que eu vou lhe falar. Esse povo não é um povo que vai ao domingo para a igreja só. Esse é um povo que tem uma fé que, se preciso for, sua vida pode ser demandada, sua vida pode ser tirada. Ninguém morre por uma mentira. Morre-se por verdade. Isso é a fé protestante. Então, todo o nosso sistema é ancorado num nível de conhecimento de Deus como Senhor e de Jesus como Redentor, que faz com que a nossa fé seja mais forte do que a vida. A nossa fé tem raízes extremamente mais profundas, porque as raízes da nossa fé adentram a eternidade. Eu sei que parece só uma frase colocada, mas não. Arrancam-nos da nossa vida e nós permanecemos conectados com a eternidade. Isso é a fé de um presbiteriano. Eu sei que isso é muito diferente do que se fala sobre fé. Nos dias atuais, fé pode ser qualquer coisa, um gosto, uma paixão, um apreço, pode ser vamos dizer, uma simpatia por alguma igreja, que eu entro, me sento, quando não quero vou embora, paro de exercitar a fé até se quiser, fico um desigrejado por um tempo, depois eu acho uma outra que eu goste mais das canções, que eu goste da pregação, que o pastor me inspire e que então eu me sinta bem. Olha, eu sei que esse é o conceito de fé, mas eu digo para você, isso são só um conjunto de emoções administráveis. Isso não é fé. Isso é um conjunto de gosto e desgosto que você faz com shopping. Eu vou até um determinado tempo em um shopping, gosto. Um dia eu não gosto mais da praça de alimentação. Um dia eu olho para aquelas lojas, sempre as mesmas. Agora eu vou em um outro. Aí eu vou em outro shopping e falo, nossa, até o cheirinho aqui é diferente. Olha, o ar-condicionado aqui é melhor. Bom, pois bem, isso é a utilidade que a gente faz dos ambientes, que a gente gosta ou não. E a gente administra a nossa agenda de descanso, de relax. Bom, mas isso não tem nada a ver com igreja. Isso é a administração que nós fazemos da agenda do nosso dia. E nós colocamos shopping na agenda do nosso dia. Mas nós não colocamos fé na agenda dos nossos dias. É ao contrário. Shopping ou qualquer outra coisa a gente coloca na nossa agenda e a gente diz sábado à tarde. Ou a gente diz quarta à noite. Mas fé é o contrário. Nós estamos na agenda da fé. É diferente.
A fé é mais forte do que nós. O âmbito da fé é mais intenso do que nós. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que igreja e shopping não são a mesma coisa. Mas eu sei que nos dias atuais tem se diminuído tanto o conceito de fé, que parece que igreja e shopping são a mesma coisa. Parece que os dois têm estacionamento, parece que os dois têm ar-condicionado, parece que os dois têm algum momento de prazer, satisfação, gosto, parece que os dois têm cafezinho, na igreja inclusive é de graça, no shopping é caro, parece que nos dois tem estacionamento, na igreja é de graça, no shopping é caro. E então o que parece? Que em algum momento a igreja se torna o shopping do crente. Nós abominamos essa ideia e não queremos você incluído num sentido de igreja shopping do crente. Sabe por quê? Porque se esse for o seu pensamento, você provavelmente não será útil a essa causa maior, você não será útil ao envolvimento do senso reformado de ser. Você simplesmente virá, se sentará aqui, não será útil, não será um futuro discipulador, não será um evangelizador, não se envolverá com o projeto protestante. Você se sentará aqui e no dia que você se cansar, você vai dizer: reverendo, estive pensando até descobrir uma igreja mais perto da minha casa. E então eu vou dizer: tchau, um abraço, irmão, porque eu não vou segurar você. Porque nós não somos uma igreja que fica pegando no seu pé, dizendo: fica aqui, esse é o ministério certo, esse é o que você precisa. Nós não somos proselitistas, ao contrário, somos uma igreja, inclusive, que se você quiser fazer parte dela, você precisa convencer nossos presbíteros, você precisa provar que você é um crente, você precisa provar que você confessa Jesus como Salvador, eles precisam saber que você é um cristão, então você pode fazer parte dessa igreja. Se você não for, você não pode fazer. Nós não o recebemos se você não já tiver tido a consciência de que você é um cristão verdadeiramente professo. Quando eu falo professo, é que crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Você percebe então a diferença da fé reformada para com os inúmeros tipos de demonstração e às vezes até ensino, entre aspas, de fé? É isso que eu quero lhe dizer, porque essa fé de eu vou para a igreja e me sento e assisto alguma coisa e depois vou para casa, essa não é a fé cristã verdadeira. Ela é uma administração de gosto que as pessoas têm. Eu não quero que você administre seus gostos, eu gostaria que você exercitasse a sua fé. Para que quando a gente tiver o nosso trabalho todo aí para fazer, o projeto todo para fazer, você estivesse conosco. É isso que eu espero, tá? Por isso eu estou dando essa aula nesse dia. E começo com a frase de Calvino, um desses homens então que eu já citei para você. Ele disse assim, lá analisando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso sai no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a frase que Calvino analisou. E ele disse, deve-se almejar que aconteça cada dia, que todos os rincões do mundo, que de todos os rincões do mundo, Deus junte a si as suas igrejas, as propague e as faça aumentar em número, as sature de suas dádivas, estabeleça nelas ordem legítima e em contraposição que prostre a todos os inimigos da sã doutrina e religião e lhes dissipe os conselhos, lance abaixo os seus planos. Em resumo, Calvino está dizendo, evangelização se faz por igreja. Nos dias atuais, a ideia é que evangelização é qualquer coisa que alguém faz desde que abra a Bíblia e leia alguma coisa. Mas, a rigor, a ideia reformada de evangelização é que ela parte da igreja. E como é que isso acontece? Por aquilo que eu falei no finalzinho dos nossos avisos. Nós somos uma igreja que faz discipulado, que faz evangelização constantemente. E isso se dá num processo de cuidado de mais experientes com menos experientes. Então, a ideia é que, neste momento, você está aqui dando os primeiros passos, você que está nos conhecendo e com o ideal talvez se tornar um membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Nesse momento, você está sendo discipulado, ensinado. Mas agora, adianta o relógio um pouquinho, imagine você que
Passou julho, que é o momento da nossa profissão de fé, nós sempre fazemos uma festa grande, nós sempre temos um jantar de frutas, um momento de confraternização, sempre grande, as famílias estão presentes, é um momento de festa, de celebração para nós. Passou aquele momento, você se torna membro comungante da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Quando vai dando setembro, outubro, novembro, você já está numa outra classe, a classe de membros novos, estudando doutrinas mais fundamentais, mais profundas da fé. Agora nós estamos estudando a teontologia, o ser de Deus, como Ele é e outras coisas. Lá você vai estudar coisas ainda mais profundas. Quando é setembro, outubro, de repente você recebe uma ligação minha, ou do reverendo Gabriel, ou de alguém. Viu, como é que tá? Tá tudo bem? Já dá para começar um discipulado com alguém? Por quê? Porque eu não quero você só sentado aqui, ouvindo, voltando para sua casa, sem envolvimento. Talvez você diga, não, não dá, ainda não posso, estou ocupado, estou com alguma coisa. Ok, mas o contato vamos avançar para você ser um evangelizador, como igreja, levar essa mensagem para alguém? Essa é a ideia. Por quê? Porque entre todas as coisas que eu pretendo fazer como pastor aqui, se for possível, se você compreender isso, é tirar de você o senso de católico praticante. E muitos, inclusive, são católicos nem praticantes nessa nação, que são os que nem vão à igreja, não é? Então essa é a diferença hoje no Brasil, de catolicismo não praticante, é o que é católico e não vai à igreja, ou de catolicismo praticante, é o que é católico e vai à igreja. Você acha que eu quero uma dessas duas com você? Não. É a terceira, que é como é que a gente vai se envolver juntos para alcançar aqueles que estão perdidos na nossa casa, aqueles que são nossos amigos e que nós queremos expressar nossa amizade. Como é que nós levamos o reino de Deus até eles? Isso é a evangelização. Então esse é o grande desafio que eu estou propondo para você nessa época aqui do nosso curso. Por isso que eu escolhi este momento para dar essa aula, porque nós já estamos quase no final do curso. Poderia ter dado lá no começo, mas depois de tudo que nós já estudamos, esse é o momento para pensar no que Calvino disse então. E eu resumo esse pensamento de Calvino em 5 aspectos aqui para o avanço do reino. O que a gente quer que você pense? Que você participe dessa instituição para ser um cooperador no avanço do reino. Nós vamos lhe dar todas as condições. Nós temos material, nós temos as instruções fundamentais, nós temos discipuladores para andar com vocês, e estamos procurando mais, você viu hoje aqui, se você quiser aumentar em discipulado, tiver tempo para na semana estudar a palavra, eu arrumo um discipulador para você. Você me diz, reverendo, eu preciso de um discipulador. Você fala com o reverendo Gabriel, ou ele ou eu, e nós arrumamos alguém para estudar a Bíblia com você. Ou seja, nós queremos lhe dar tudo que for possível para você ser um crentão, um homem e uma mulher com condições de fazer a diferença. Então, só não avança se você não quiser, ok? O avanço do reino se dá pelo caminho da igreja, porque o que é que Calvino propõe? Que Deus una as igrejas a si, essa é a ideia do culto, as igrejas unidas para adorar ao Senhor, as igrejas sendo propagadas, e isso é um sistema de transplante, é as igrejas sendo anunciadas nos locais mais distantes, as igrejas aumentando em número, o que era muito necessário na reforma, isso aconteceu, as igrejas sendo plenificadas de dádivas, essas dádivas são, a rigor, as primeiras coisas, ter quem prega, ter quem canta, ter quem ora, ter quem ensina, ter quem auxilia, ter quem anda com as pessoas, percebe? São as dádivas, ter a pregação, ter a comunhão, ter a assistência. Então esse é o sentido. Eu sei que no primeiro momento as pessoas pensam nos dons, os dons miraculosos ou outras coisas. Irmãos, o Senhor Deus é o Senhor da igreja, faz tudo o que quiser. Mas eu vou lhe dar uma linha geral, na linha geral, o Senhor sempre trabalhou pelos meios ordinários, não extraordinários. Em algum momento, o Senhor utiliza de momentos extraordinários, mas essa não é a regra.
O mundo cristão não é pautado na extraordinariedade. É pautado na ordinariedade. Eu digo para vocês, aqueles huguenotes morrendo por Jesus lá nas ruas de Paris, estavam preocupados com dons? Não, pode ter certeza que não. Estavam ali pregando o evangelho, dizendo, nós cremos em Jesus e por isso as adagas cortaram seus pescoços. Então, enquanto muita gente corre atrás de dons, foge das espadas. Aliás, geralmente os que mais correm atrás do extraordinário, na hora que lhe é exigido um cristianismo ordinário, quando eu falo ordinário, estou pressupondo ordem, entende? Um cristianismo de ordem, um cristianismo do que é certo, eles fogem. A maior parte, se viesse uma perseguição, a maior parte das igrejas ficaria vazia. Maior parte, tenho certeza absoluta. De cada 10 desses cristãos que hoje fazem coisas extraordinárias, entre aspas, quando são exigidos no nosso dia a dia, a grande maioria foge, nega a sua fé, nega a Deus. Em meio às muitas crises, cresce o número de ateus lá no índice do IBGE. Quem são essas pessoas? Os que viveram às vezes 5, 10, 15 anos achando que a vida cristã é uma coisa extraordinária. A vida cristã, para o avanço do evangelho no mundo, é uma questão primeiramente ordinária, de ordem. Pois não, querido. Há uma inclinação natural, em meio à cristandade, as pessoas correrem atrás do extraordinário. E não parece ser, né, presbítero José Valdir? Pelo menos quando eu uso a história é feita de gente que evangelizou com sua vida, com seus esforços, com seus recursos, saiu de cidades, foi para outros continentes, né? E com esse ideal, eu vou levar o evangelho para frente. Então a evangelização tem essa base, a evangelização reformada tem essa base. E igrejas devidamente governadas, e daqui a pouquinho nós vamos ver como é que são igrejas devidamente governadas. Ainda estou trabalhando aqui na linha de conceito, para enfatizar duas coisas como o propósito da igreja. O propósito da igreja é duplo. O primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. Por isso a nossa seriedade no culto. Por isso o culto protestante é de um jeito só. Não existe o culto da primavera, não existe o culto do advento, não existe o culto do bebê. Não existe. Não existe o culto da colheita, não existe o culto dos propósitos, não existe o culto das bênçãos, esse encheria, claro. Eu sei que se eu falasse assim, escrevesse e colocasse nas nossas mídias, que tem centenas aí de milhares de inscritos, se eu falasse, inauguro uma prática nova em São Paulo. No final do primeiro semestre, o culto das bênçãos ainda não recebidas no semestre. 25 de junho, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Irmãos, nós teríamos de fazer esse culto em algum ginásio, porque a turma viria atrás das bênçãos que ainda não recebeu. Por que é que eu não faço? Por que é que na Igreja Presbiteriana nós não temos isso? Porque isso não é culto. Não existe o culto das bênçãos ainda não recebidas. Existe o culto a Deus e nada mais. É isso. Aí nós acabamos nos fazendo diferentes, sem a intenção até mesmo de ser, não é o nosso objetivo, ou se fazem muito diferentes de nós, talvez. É isso, talvez seja isso. Porque a adoração é somente a Deus. A adoração é para Ele e para ninguém mais. O culto não é a pessoas, o culto não é para bênçãos, o culto não é nem para o evangelizado, o culto não é visando alguém, o culto é visando a glória do Senhor. Bom, essa é uma das preocupações, é um dos pontos. Isso é propósito da igreja. Ninguém tem o direito de mudar isso. Nem pastores, nem presbíteros, nem diáconos, nem pessoas com seus gostos. É uma coisa que está além do direito e do gosto. Isso é um serviço, isso é um ato litúrgico. O liturgel quer dizer servir ao que é certo.
inclusive fora do país, aqui no Brasil, liturgia ou culto é o que nós conhecemos, mas na língua inglesa, isso aqui chama-se serviço ao Senhor. Serviço de culto ao Senhor. Então o culto é um serviço que se presta. Por isso eu já falei outras vezes, apenas enfatizo, para valorizar a didática. O culto não é analisado, avaliado por nós, porque o culto não é para nós. Se esse culto fosse elaborado para você, ao final eu permitiria que você fizesse, sabe aquelas análises, aquelas avaliações? O culto foi bom, o culto não foi muito bom, o culto foi péssimo, nunca mais piso nessa igreja. Você poderia fazer se o culto fosse para você. Porque aí eu analisaria no final, aqui nós tivemos neste domingo 10 pessoas que disseram, nunca mais piso nessa igreja. O que será que a gente fez para o pessoal que não quer mais voltar para a igreja? Vamos lá, vamos pensar. Hoje nós falamos sobre pecado, sobre arrependimento, que tem que mudar a vida, que tem que buscar a santidade ao Senhor. Meus irmãos, não dá para a gente continuar falando de pecado desse jeito, porque o povo diz que não vem mais para a igreja. Então, tira o pecado da pregação. Ok, se o culto fosse para você, a gente lidaria assim. Só que ele não é, nem para você, nem para mim. O culto precisa obedecer a uma linha de cobertura das Escrituras. Nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. Então, nossas pregações, e eu adianto para você, nossas pregações são distribuídas entre nós, pregadores, para que a gente consiga entregar o máximo possível de toda a Escritura para você. E essa Escritura vai conter o ser de Deus, como o homem é, como Cristo salva, como é a ação do Espírito, como é viver a vida da igreja, como é esperar as coisas futuras, como é compreender a ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, os 8 tópicos da teologia sistemática são pregados aqui, porque é o nosso compromisso. Entendem o que eu quero dizer com o culto não ser para nós? O culto é alguma coisa não para ser assistido. Por isso, inclusive, até aqui, não temos feito transmissões online dos nossos cultos. Porque muita gente faz, muitas igrejas fazem, né? Você nunca se perguntou por que é que nós não temos culto online? Nós temos equipamento, temos tudo para transmitir. E nós não o fazemos por um entendimento no conselho, até aqui, que o culto não é para ser assistido. O culto é para ser participado. Então nós participamos com os nossos irmãos, congregados em um culto. Veja, nós tivemos a ceia do Senhor hoje. Se eu estivesse transmitindo esse culto, cristãos em comunhão, mas em casa, estariam assistindo à ceia do Senhor, mas não participando. Entende a diferença entre assistir e participar? Vamos ver, tudo isso é pensado, é analisado para que se faça o certo, para que se faça o que é correto diante de Deus. Então a adoração a Deus, ela é uma participação de todos nós. Ela não é alguma coisa que a gente assiste alguém adorar. Senão, você coloca um copo de água em cima da TV lá na sua casa e você está participando. Nós abominamos essas coisas. Nós abominamos os que produzem essa confusão e ensinamos aqueles que participam, vivem, assistem a religiosidade dessas formas a abandonarem tudo imediatamente. Vão a uma igreja séria, adorem ao Senhor verdadeiramente, cultuem ao Senhor como um serviço prestado e não como um gosto administrado. Essa é a nossa orientação. Por isso a nossa palavra é incomodativa. Por isso ela incomoda realmente muita gente, porque nós propomos uma adoração ao único Deus. E retiramos o homem do centro da adoração. A adoração é a Deus, está lá. E a segunda ideia é o testemunho que se faz de Deus. Então o propósito duplo da igreja, primeiro, adorar a Deus, segundo, testemunhar de Deus. Ou seja, o primeiro propósito é vertical, o segundo propósito é horizontal. Porque nós adoramos a Deus numa relação direta com Ele por intermédio de Jesus Cristo. E nós testemunhamos de Deus ao nosso próximo numa ação do Espírito de Deus em nós que nos capacita. Então essa é a nossa vida.
É isso que nós fazemos. E é isso que produz a evangelização. A adoração a Deus, por isso nosso culto não é contextualizado. Nosso culto não tem um fricote atual. Nosso culto não tem uma pegada contemporânea. Nosso culto não tem e nunca terá. Não é para ter, jamais a terá. Porque o nosso culto, ele segue princípios como, por exemplo, o princípio regulador do culto, que é o da simplicidade, extraído das Escrituras, todo para o Senhor. O presbítero Solano falou hoje na pregação. Se você ouviu a pregação, naquele ponto que ele disse assim, olha, durante a semana, nós preparamos as canções para o culto. Então eu escolhi, quando soube qual era o tema que ele pregaria, hoje ele pregou sobre música. Você deve ter percebido que os 3 hinos falavam sobre música. E que a leitura lida no início do culto falava sobre música. Ou seja, o nosso culto hoje tinha um tópico, a musicalidade, a alegria da canção, a importância da canção e a música como um instrumento de verdades fundamentais. Estou enfatizando porque isso é o testemunho. Ao fazer isso ao Senhor, é possível que alguém que esteja na igreja perceba a ordem disso, o zelo nisso, a seriedade com que se trata o culto ao Senhor e perceba que é assim que se adora a Deus. Mas aí tem o testemunho, que é aquele que a gente recebe das pessoas, em casa, no dia a dia. Testemunhar de Deus. Ela faz isso ao cultuar e ao pregar o Evangelho, discipulando as pessoas de um bairro, cidade, regiões vizinhas e confins da terra. As palavras são muitas, eu não vou ler os textos, Efésios 1, Atos 1, Lucas 24, Romanos 10 e por aí afora. Então a igreja, nesse sentido, ela é essas 4 coisas aí. Eu estou enfatizando alguns, isso aqui não é meu, obviamente, isso foi cunhado de muitas outras maneiras, mas didaticamente acho que é bom ver isso. Vou tirar o casaco aqui que está esquentando. A igreja, ela é de maneira presente, cumprindo a ordem da grande comissão, ou seja, sendo presente nos lugares, de maneira proclamativa, com a função que ela tem, que é pregar o Evangelho, de maneira persuasiva, fazendo discípulos, isso é pessoal mesmo, e de maneira propagativa é se reproduzindo. Por quê? Porque o sentido de evangelização é para que haja culto, primeiramente, e depois para que haja testemunho da glória de Deus. Então, todo projeto de evangelização, ele visa o mais rápido possível o estabelecimento de um culto de adoração. Que se reproduza a ceia do Senhor, que se reproduza o batismo e que essa igreja, então, seja uma igreja viva, saudável. Agora, com este gráfico, irmãos, eu quero falar um pouco da nossa igreja local, como a nossa igreja está estabelecida. Primeiro, aquela foto bonita lá de cima, tirada de um drone. Nosso irmão Tiago fez isso. E temos outras fotos até mais altas, o drone subiu bem alto para tomar de baixo. Eu não sei se você consegue perceber, mas a ideia na frente, uma ideia primeira, bem na frente, é que tem um madeiramento e um LED na frente, que aponta para um sentido de cruz. Você consegue fazer essa leitura na frente aqui da nossa igreja? Está lá. É uma mensagem. Ela não é exatamente uma coisa explícita, mas ela tem um sentido de uma leitura, uma coisa na cidade a falar. Então, nós temos madeiramento à frente, um LED transversal, um sentido de uma cruz. Bom, vamos pensar aqui no como é que funciona essa parte formal da nossa igreja, essa parte aqui à esquerda, onde está escrito culto, sociedades internas, escola bíblica dominical e oficiais. Os nossos cultos, então, já é conhecido de vocês, eu apenas reforço. Nossos cultos só tem um tipo de ser, culto de adoração. Culto para o Senhor, culto que a nossa liturgia obedece um regramento que prima por simplicidade, rapidez, objetividade. Então não tem enrolação, não tem nada no meio, não tem o momento da oportunidade, não temos. O momento do testemunho, não temos.
Ou um momento, reverendo, quero dar uma palavra à igreja. Não temos. Então é muito simples, é muito objetivo e visa uma coisa. Todas as nossas orações, todas as nossas canções, elas têm um objetivo de serem de adoração, de confissão de pecados, de contrição, de intercessão, de consagração. Essas palavras norteiam o nosso culto. Essas palavras são sempre utilizadas para que o culto seja desta forma. Quando as nossas orações, a leitura das Escrituras, quando os cânticos são escolhidos e cantados, vocês podem perceber também que nós não temos pessoas que falam entre as canções, nós não temos pessoas que animem vocês a agora vai, agora vamos lá, olha para o seu irmão do lado, diz para ele Jesus te ama, vamos lá, vamos determinar o Senhor, que ele... Vocês perceberam já que não tem nada e nunca terá. Talvez vocês estejam aqui começando, pensando, não, ainda não teve, mas uma hora vai ter. Não vai ter. Não haverá. Nossos cultos são sempre muito sóbrios e cultos que não cabe, não há espaço para ninguém de nós interferir num propósito guiado pela palavra. A palavra guia e nós só servimos de maneira que o culto é fluido, no sentido de que todas as partes são cumpridas, mas ele não depende e não quer partes dele como assim, agora é a hora do show aqui. Não tem. Nossos integrantes de música estudam, cantam canções para cumprirem dentro da liturgia um propósito maior. Eles estão cantando canções relacionadas à pregação que será ministrada. E eles ensaiam bastante para isso. E o que eles apresentam aqui é com excelência. E todos os instrumentos que nós temos, dentro das nossas possibilidades, são os melhores. Nossos violões, nossos teclados, nossa bateria, tudo que nós pudermos dar aos nossos músicos, nossos microfones, nosso data show, tudo que pudermos dar aos nossos músicos é de melhor. Vocês já notaram como praticamente não tem microfonias nessa igreja? Já notaram como praticamente não tem estouro do microfone que faz as pessoas romperem seus tímpanos? Porque esse pessoal cuida muito bem. Nossos irmãos da junta diaconal participam e cuidam de toda essa elaboração do culto nesse momento tem um diácono sentado lá na mesa de som, cuidando de tudo. Então é assim que nós louvamos ao Senhor. Não é com coisas extraordinárias aqui, é com a organização que faça algo excelente ser entregue. Bom, mas eu quero pontuar, eu vi que tocou lá o sinal, eu quero pontuar que os cultos são assim ao Senhor. A nossa escola bíblica dominical é um curso de teologia que nós temos distribuído em várias classes. Os nossos oficiais são eleitos pela igreja. Então, alguns de vocês já viram eleições. Eu mesmo participei de uma eleição agora, alguns dias atrás. Outros oficiais foram eleitos agora 2 meses atrás. Nós temos, no conjunto da nossa igreja, 6 pastores, 12 presbíteros e 30 diáconos. Nós temos as sociedades internas, essa parte aqui de baixo, a sociedade interna, significa nossas forças de integração. Nós temos a SAF, que a nossa presidente está ali. Presidente, levanta a mão só para que os irmãos possam conhecer, é a nossa sociedade de mulheres. Nós temos já umas 45 mulheres na SAF, com um potencial para chegar a 100. Já nós vamos iniciar o projeto de 100 sócias da SAF. Então, se você está chegando, é mulher, gostaria de fazer parte da nossa SAF, lá está a Vandelza, para você fazer parte e conhecer como é que funciona a nossa SAF. Nós temos a nossa UMP, que é dirigida pelo nosso presidente, o reverendo, o diácono, reverendo, quem sabe um dia, né? O diácono Leonardo Antero, e vocês viram a agenda deles, 2, 3, 4, 5 coisas para fazer. Então, isso chamam-se sociedades internas. Sociedade das mulheres, sociedade dos jovens, sociedade dos adolescentes. Ontem à tarde, nossos adolescentes estavam estudando aqui o que ver e o que não ver na TV. Porque a TV vem com uma força muito grande e muitos pais não sabem direito como fazer. Então é para isso que servem as sociedades internas, para dar apoio
e aí muitos estudos para todas essas áreas. Quero lhes falar dos nossos núcleos, essa parte aqui à direita. Nós temos mais núcleos do que estes, mas esses são nossos núcleos dinâmicos. Então nós temos os PGs, os pequenos grupos. Isso está no nosso boletim e eu quero convidar vocês a fazerem parte desses núcleos. O núcleo de pequenos grupos, ele funciona nas casas, nós temos 13 em andamento e multiplicaremos alguns agora a partir de julho. E eles não têm o que eles têm, né? Na verdade, o objetivo é comunhão, evangelização, confraternização, amizade, convivência. Esse é o objetivo dos nossos pequenos grupos. Então, se você está chegando à igreja, me permita uma observação, é estranho você não participar de um pequeno grupo. Porque lá está a convivência, a amizade, a oportunidade que você tem de conhecer pessoas próximas da sua casa. Em algum lugar tem um pequeno grupo perto da tua casa. E eu quero convidar você a conhecer o pequeno grupo mais próximo da sua casa. Vá primeiro, depois você vai me dizer como é. Tenho certeza que você vai gostar. Um outro núcleo que nós temos é o de ação social, o FAS, Fazendo Ação Social. Este grupo hoje entregará gratuitamente uma pequena montanha de roupas a uma comunidade que nós assistimos, Projeto Umuarama. Então esse grupo, mas ele não faz só isso, esse grupo vai para os hospitais, canta no sábado à tarde, uma vez por mês nos hospitais. Esse grupo faz capelania contínua em outro hospital. Já trabalhou com os SAICAS aqui da região, que são casas de apoio a crianças, vítimas e outras coisas mais, né? O nosso núcleo de famílias tem uma sala na escola bíblica dominical, onde é ensinado o conceito de família reformada, que é um local que você poderá ir no futuro se você quiser, para estudar família, você com sua família, né? E também faz eventos, promove eventos para fortalecer a família, fortalecer o que é a responsabilidade de um homem dentro de casa, o que é a responsabilidade da mãe, o que é a responsabilidade da esposa, dos filhos. Nós temos um núcleo de formação cristã sendo elaborado que tem o projeto de integração, o projeto de aconselhamento e o projeto de discipulado dentro dele. Talvez você não saiba, mas no primeiro momento que você chegou a essa igreja e você preencheu o seu nome lá naquela ficha, naquele cartãozinho, isso startou que alguém aqui fizesse um contato com você depois. É muito possível que muitos de vocês, logo depois de terem chegado à igreja, receberam ou uma ligação, ou um e-mail, ou uma mensagem via celular. E foi lhe dito, olha, conheça nossos trabalhos, venha para a Escola Bíblica Dominical, venha para o nosso culto. Nós assim temos o registro exatamente de todas as pessoas que chegam à nossa igreja. E esse trabalho de integração é para lhes dar a oportunidade de conhecerem mais a igreja. Olha, logo a seguir nós temos o aconselhamento, dirigido pelo reverendo Gabriel, e o discipulado, que é a oportunidade de você ter um tempo a mais com Deus, com uma orientação. Onde é que você está aqui? Dê uma olhadinha rápida aqui e me diga onde é que você está na nossa igreja. Você já está nos nossos cultos? É muito provável que sim. Tica como sim. Você já está na nossa escola bíblica dominical? Ok, você está aqui agora, certamente você tica como sim. Você já está entre os nossos oficiais? Ainda não. Depende de um tempo, né? Porque os oficiais são eleitos. Você já está nas nossas sociedades internas? É possível que sim. Se você quiser participar da UMP, ela está aberta para te receber. Ou se você quiser participar da SAF, né, ou alguma outra sociedade interna. Você já está em nossos pequenos grupos? Se você já frequenta um, ok. Aí veja, é possível que haja pessoas já envolvidas no culto, na escola bíblica dominical, na sociedade interna, nos pequenos grupos. Olha, 4 coisas. É possível que você já esteja em ação social, envolvido com nossos projetos, cantando no hospital. O de finanças é um trabalho mais feito por gente que está ligada à tesouraria. É possível que um dos primeiros núcleos futuros seus seja o da formação cristã, para ser envolvido com o aconselhamento, com o discipulado. Sabe só o que é estranho aqui? Eu vou pontuar para fazer um link com o início da aula.
é se o seu maior contato com a nossa igreja seja culto e escola bíblica dominical. Significa que você está dando passos, mas está muito no início. Eu quero lhe ajudar a dar passos mais intensos. Quero lhe ajudar a participar da igreja como um todo, porque a igreja como um todo está em um processo de evangelização. Nós somos uma igreja que está nesse lugar para adorar a Deus e para testemunhar dele. Adorar a Deus a gente faz aqui no culto, mas testemunhar dele a gente faz com o envolvimento, nas nossas casas, em todos os nossos trabalhos. Entenda claramente o que eu quero te dizer. Se você chegou a essa igreja, mas até aqui o seu propósito é vir ao culto, ouvir a escola bíblica dominical, você está fazendo uma parte só. A primeira, adorar a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Que bom que você está aqui, mas isso não é o tudo da vida cristã. O testemunho de Deus é outra coisa, que vem além da adoração. E é para isso que eu estou dando essa aula. Para lhe convidar a testemunhar de Deus de maneira orgânica, de maneira organizada, como instituição. Então, se você tiver, se Deus lhe convencer disso, se você compreender que isso é a nossa filosofia, que é isso que nós temos para fazer, então pensa aqui, onde é que você vai entrar? Nesse projeto de núcleos, por exemplo, em qual pequeno grupo, qual movimento de ação social, qual movimento de famílias, tudo isso nós explicamos detalhadamente nos nossos boletins. Tudo o que vai acontecer, tudo que está em curso ao longo do ano, nós temos uma agenda feita do ano inteirinho. Se você quiser, você me manda um e-mail e eu lhe dou a agenda do ano. Tudo que essa igreja faz foi planejado em outubro do ano passado, em termos de agendas. E nesse ano, em outubro desse ano, nós planejaremos todos os trabalhos do ano que vem. Qual é o grande objetivo nisso? Envolver as pessoas naquilo que essa igreja tem para fazer. Então essa é uma igreja que adora o Senhor e ao mesmo tempo é uma igreja que testemunha do Senhor. Adorar é aqui no culto, mas testemunhar no dia a dia. Ok? Percebe o que eu quero dizer com eu não quero você um protestante praticante? Você entende o que é praticante? Praticante é fazer todo o trabalho, se envolver, mas o conceito no Brasil de praticante é ir à igreja. E eu estou rompendo com essa ideia para dizer, isso não é ser um cristão praticante. Isso é ser um cristão acostumado às 9 horas a chegar naquele local, a administrar a igreja como se administra uma agenda de shopping. Isso é muito pouco. Isso não é uma evidência clara de um testemunho de fé. Agora, o envolvimento, o dedicar, o colocar ao longo da nossa semana situações que nos conectam a pessoas para testemunhar da sua glória, opa, isso é. Então eu quero te convidar a isso, a uma evangelização reformada. Dúvidas, meus irmãos? Observações? Fiquem à vontade, temos um tempinho aqui, não muito, claro, mas temos um tempinho para falar sobre isso, se os irmãos quiserem. Não, pequeno grupo para quem quiser, para pessoa sozinha, para pessoa com casal, para família. Nossos pequenos grupos, eles não têm uma pregação de cátedra, por exemplo. Se alguém for ao pequeno grupo pensando, vou estudar uma exegese profunda de um texto, eles não têm esse objetivo. O objetivo dos nossos pequenos grupos são compartilhar a palavra, pensar em conjunto com a palavra e sempre alguém tirar o sentido do texto ali e então aplicar aquilo às nossas vidas, né? Com o objetivo de cantarmos canções escolhidas de acordo com os cuidados que precisam ter, orar ao Senhor, interceder por pessoas que precisam de ajuda, né? E pensar em pessoas que nós queremos evangelizar. Esse é o objetivo dos nossos PGs. Nossos PGs são animadíssimos sempre. Se vocês ainda não têm acesso aos nossos PGs, mas se vocês quiserem acessar, curtam a nossa página IP Santo Amaro lá no Facebook, e então nós estamos sempre postando lá nessa página o que está acontecendo com os nossos PGs, tá? Se alguém ainda não curtiu nossa página, é ipsantoamaro.com.br.
Muito fácil. Tá bom, irmãos? Alguma observação? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Pedir ao pastor Eduardo a fazer essa oração, pastor, por favor. Gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Pode vir aqui, por gentileza, usa o microfone aqui. Vem aqui, por favor. Oramos ao Senhor, porque o Senhor é bom em todos os tempos. Graças a Deus. Oremos, irmãos e irmãs. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela bênção da vida, pela bênção da saúde, pela bênção da família e pela bênção, Senhor, da família da igreja, principalmente da família presbiteriana aqui em Santo Amaro, Senhor. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres que estão num momento tão importante de suas vidas, onde, pela ação do Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, Senhor, estão aqui para aprender, estão aqui para fazer parte de uma família tão significativa que é a Tua família, Senhor, e fazer diferença nesse bairro, fazer diferença nessa cidade, proclamando Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador. Permita, Pai, que todos eles, que todas elas, possam aprender de uma forma substancial, que possam sentir, Senhor, que sua vida é importante para os Teus propósitos, os Teus desígnios aqui na terra, Senhor. E que tudo, meu Deus, que toda a igreja, com toda a sua infraestrutura, e principalmente, Senhor, engajada na oração, possa estar fortalecendo esses irmãos, essas irmãs futuramente, Senhor, que possam realmente oferecer o seu trabalho, um trabalho realmente digno, Senhor, de aceitação. Querido Deus, nós te agradecemos pela igreja que oferece todos esses recursos e nós te agradecemos também pelo desígnio lá no céu, trazendo essas pessoas agora, esses alunos, para aprenderem e também, Senhor, de uma forma mais especial ainda, aprenderem a fazer evangelização, aprenderem a ser discipuladores, ó Deus, antes discipulados, que a igreja possa crescer e ela vai crescer, crescendo cada vez mais em espírito, crescendo cada vez mais na Tua Palavra e crescendo cada vez mais na oração. E fortalecidos assim, vamos caminhar, Senhor, junto com eles, junto com todos os oficiais da igreja e todos os seus colaboradores. Que assim seja, Senhor, permitindo que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome e para a vida e a missão da Igreja Presbiteriana aqui em Santo Amaro. Que Deus assim nos abençoe, é hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.